CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto fala hoje de alguns lançamentos no mercado, entre eles o celular que dobra. E Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, Fernanda. A gente está em dúvida, né? Para onde vai os celulares? Para onde vão os celulares? Né? Qual é o futuro dos celulares? E parece que uma coisa começa a chamar a atenção, né, dos usuários, que são os celulares dobráveis. A gente viu que os celulares eram tela bem pequena, depois começaram a aumentar a tela, mas chegaram a ter um certo tamanho e depois fica muito grande nos celulares, né? Não dá para aumentar muito a tela, porque o celular fica muito grande, não cabe no bolso, não cabe na bolsa, difícil de carregar. Mas aí os fabricantes vieram com a ideia de fazer o celular dobrável, né? O celular que você ele abre como se fosse um livro, né? E aí eu tenho uma tela que é o dobro do tamanho, praticamente o dobro do tamanho da tela original, que já fica bastante mais confortável de você assistir um filme, ler um livro, né? Ou coisa parecida. Então, essa é uma situação bem interessante. Lembrando que essa ideia de celular dobrável, né, já vem de bastante tempo. Quem lembra lá do Motorola Razr, que é um dos primeiros que tinha aquela, na época do 2G ainda, né, depois do 3G, que o aparelho ele abria como se fosse um ambiente para cima, uma aba para cima, né? Ele tinha uma telinha em cima e o teclado embaixo. E aí é o mais antigo, a versão mais antiga. Hoje, a versão dos celulares dobráveis é que a tela é flexível. Então, agora, eu tenho uma tela, quando o celular está completamente aberto, é como se fosse uma tela contínua, né? Ou seja, como se fosse um tablet, né? Na verdade, quando eu fecho, a tela se dobra em relação a isso. E aí que foi o grande problema, né? Ou seja, fazer um LCD, fazer um display que conseguisse dobrar sem que quebrasse, houve uma série de dificuldades técnicas nessa situação. Então, por isso até que a própria Samsung lançou um produto no ano passado e teve que retirar do mercado, porque os usuários, logo que começavam a utilizar, apareciam falhas no LCD em relação a isso, e agora parece que essas questões técnicas da tela dobrável, tela flexível, aparentemente foram sanadas e agora os aparelhos começam a aparecer mais frequentemente no mercado em relação a isso. Eu lembro, inclusive, Gilberto, que a gente chegou a falar que ia ocorrer esse lançamento e depois eles decidiram recuar, lembra? Exatamente, lembro, porque eles na verdade, eles fizeram o lançamento, ele chegou até na mão de alguns influenciadores, a parte de avaliação, e nessa primeira leva já tinha uma série de problemas nos aparelhos, então eles recolheram tudo e suspenderam a venda do aparelho em relação a isso. E aí, agora parece que eles conseguiram sanar os problemas técnicos dessa tela flexível e agora a coisa começou a funcionar corretamente nessa situação. Assim, nesse caso, né, os mercados dos aparelhos com tela dobrável, flexível, ainda é pequeno, e principalmente não pela necessidade, mas pelos preços, que ainda são bastante altos. Hoje, dois fabricantes se destacam nessa área de telefones com tela dobrável ou com um ambiente com celulares dobráveis, nesse caso aqui. Uma que é a Samsung e outro que é a própria Motorola. Então, a Samsung tem dois aparelhos, inclusive vendidos no Brasil, o Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3, são aparelhos bastante caros. O Z Fold 3 está na faixa de 11 mil reais, não, desculpa, de 11 mil reais exatamente. Ele começou a ser lançado aqui com 13 mil, quase 14 mil reais, agora o preço baixou um pouco para 11 mil reais, e o Z Flip, que é um pouco menor, na faixa de 6.300, mais ou menos, né, nessa situação. Todos eles, os dois são 5G, já são compatíveis com 5G. O Z Fold, ele tem 2 chips, aceita 2 chips, e o Flip não. Né? A capacidade do Fold é 512 GB de memória e o Flip 256. E o Fold aí, que é a grande novidade, ele tem uma tela, quando aberta, de 7,6 polegadas. É praticamente um tablet, isso, né? Quando você abre, né? É praticamente um tablet, então é bastante confortável de você utilizar, né? Não é confortável pagar os 11 mil reais pelo aparelho. Mas, assim, é uma tela bastante confortável de se utilizar. O Flip é um pouco menor, com a tela aberta das 6,7 polegadas, que não é pequena também, uma tela bastante grande também nessa questão. Então, e a câmera dos dois é bastante razoável. Então, esse é um modelo que está sendo vendido no Brasil, por esses valores aproximadamente que eu falei. O outro é o Motorola Razr,
que é um aparelho bem mais barato, em torno de R$ 3.500, mais ou menos, no mercado, mas ele é muito, muito, muito limitado em poder de processamento. Então, ou seja, ele tem uma CPU mais antiga, não é tão potente como os da Samsung, mas é uma tela dobrável, né? Tem só 128 GB de capacidade de armazenamento, então, ou seja, é bastante limitado nesse caso. A Motorola acho que fez mais por uma questão de nostalgia, de lançar um produto que já foi um grande sucesso dela no passado, agora relançou com alguns upgrades nessa situação. Mas hoje, basicamente, a gente tem, né, tem outros fabricantes que também começaram a lançar agora, mas ainda estão fora do Brasil, né, não estão no Brasil ainda nessa questão. O de oficial mesmo aqui, Samsung e Motorola, que são as marcas que a gente tem visto por aqui nessa situação. E confiáveis, outra questão né? interessante... E confiáveis, né? Exatamente, exatamente. Outra questão é que esses aparelhos, eles também prometem que eles são bastante certificados na parte de proteção contra poeira e contra água. Então, eles têm uma resistência à água de até 1,5 m por 30 minutos, então é bem interessante, também bem resistentes esses aparelhos. Entendido. Tem um ouvinte aqui nosso brincando, dobra de tamanho e dobra de preço também, Gilberto. Exatamente, bem lembrado. Né? Bem lembrado. Você compraria um desse? Agora, por esse valor, não, assim, mas com certeza quando chegar, vai chegar num valor razoável, né? Quando uma quantidade de venda aumentar, eu compraria sim, que é uma situação bem interessante. Eu tenho um tablet, uso um tablet para ler, né? Normalmente leio meus livros e documentos e tal, é bem mais confortável, né? Já que não dá para ler no celular. Mas se eu tivesse um celular como esse, com certeza eu não teria o tablet, teria só o celular. Então eu compraria sim. Pois é, e a gente tem uma geração, né, que a gente fala muito que é aquela geração que assiste tudo na palma da mão. Imagina com um telefone desse. Exatamente, aí não tem mais nem nada mais, né? Não tem televisão, não tem mais nada, nem tablet, nem nada mais, né? Haja miopia. Exatamente. Também. E haja bateria também, viu? Também. Tenho 2 ouvintes aqui pedindo uma ajudinha. Vamos lá. Vamos lá. O Gilmar, ele tá falando, enquanto eu não posso ter um dobrável, me indica um bom top para o 5G. Então, o 5G, a Samsung e Motorola também tem bons aparelhos com 5G já no mercado, né? Inclusive a Samsung foi a primeira, depois a Motorola lançou os modelos dela. São aparelhos com custo-benefício bem interessante. Obviamente tem aparelhos muito mais caros, mas os novos da Motorola, mesmo intermediários, já são compatíveis com 5G, da Motorola também. Então, são boas escolhas. Excelente. E o outro ouvinte, olha que situação. Ele disse que teve o celular perdido. Perdeu o celular, recuperei meu número na loja, porém tem uma outra pessoa usando o meu WhatsApp. Como é que eu faço para me livrar disso? É o Dilson. Então, Dilson, se você está com o mesmo número, né? Se você habilitar o WhatsApp no seu aparelho, né? Vai desabilitar da outra pessoa lá, né? E eu sugiro que você, quando faça a instalação do seu WhatsApp no seu aparelho, coloque uma autenticação de 2 fatores. Isso vai, com certeza, bloquear, se alguém tem alguma situação como essa, vai bloquear o uso no outro aparelho lá, para isso. Então, assim, o caminho seria basicamente esse. Entendido. Gente, podem ir mandando perguntas, 992994297. Esse é o nosso telefone de interação, Torpedo, WhatsApp ou Telegram. A gente começou falando sobre vantagens e desvantagens de você ter um celular que dobra, né? O ouvinte brincou que dobra de tamanho, mas também dobra de preço. É novidade no mercado, o preço está lá nas alturas mesmo, mas Gilberto disse que vai cair. Então a gente pode esperar para testar um pouco mais dessa oportunidade. Vamos para os nossos destaques então do Viralizou. Viralizou. Vamos lá, Fernando. Então, a primeira notícia que me chamou a atenção essa semana foi que a Anatel já anunciou que vai lançar um sistema contra produtos piratas na internet. Isso antes da Black Friday e antes do Natal. Na verdade, a agência vai vai disponibilizar um sistema e vai passar a exigir o número de homologação do produto na venda das plataformas. Então, ou seja, as lojas que vendem equipamentos eletrônicos, placas de rede sem fio, notebooks, celulares, devem exibir na propaganda o número
de autorização ou de homologação do produto. Todos os produtos eletrônicos, como celulares, notebooks, tudo que é produto eletrônico no Brasil tem que ter a homologação da Anatel. Então tem que fazer um processo, o produto é entregue à Anatel, ela faz uma série de testes e tem um número, que é o número de homologação daquele produto para que ele possa ser vendido no Brasil. Então a Anatel, a partir de agora, né, com esse sistema, vai exigir que primeiro que os usuários possam checar isso através de um site na Anatel, e também vai exigir que as propagandas exibam esse número, né, para garantir que o equipamento não é equipamento pirata ou um equipamento falso, né, ele vai ser um equipamento homologado aqui no Brasil para isso. Excelente. Outra notícia legal é que o WhatsApp vai estar preparando uma versão 2.0 daquele suporte a múltiplos dispositivos, que hoje você já pode usar, em algumas situações, o aparelho em mais de um celular, né? Agora também você vai poder usar em tablets, que não tem linha em relação a isso. Então, na verdade, a WhatsApp já falou que até 4 dispositivos você vai poder usar sem precisar que o dispositivo principal continue conectado, como é hoje, né, no caso lá. Então, a ideia é que isso vai agora evoluir para, inclusive, tablet, se você conseguir fazer a conexão com sua conta do WhatsApp. E uma última notícia, que agora, oficialmente, o Brasil vai entrar com um processo contra a Apple e a Samsung, exigindo que eles, para notificar as duas, para que eles forneçam os aparelhos, né, que estão sendo vendidos, como o iPhone 13, os próprios agora, que eu falei, o Galaxy Z Flip 3 e o Galaxy Z Fold 3, venham com carregador, porque a Apple e a Samsung já avisaram que esses aparelhos provavelmente não viriam sem o carregador na caixa. E aí, de acordo com a lei brasileira, é ilegal que você venda um produto que obrigue você a comprar alguma outra coisa para que ele funcione. Então, ou seja, o produto que você compra tem que ser autocontido, que você, a partir daquela caixa que você comprou, seja possível utilizar o produto, o que não é verdade quando você não tem o carregador. Então, o Procon vai notificar essas duas empresas para que elas, no caso do Brasil, elas forneçam um carregador. Aconteceu uma coisa parecida com a Apple na França, que ela vendeu o iPhone sem o carregador, o governo francês entrou com processo contra a Apple, e a Apple teve que fornecer para os franceses, quando compravam o iPhone, também carregador. Então, é uma situação que não é novidade no mundo, vai acontecer agora no Brasil também, provavelmente. Ok. O Dilson está agradecendo a sua dica aí sobre como se livrar de quem está usando o WhatsApp. Patrícia aqui conosco, dizendo que passou pelos mesmos problemas aqui do ouvinte. Pelos mesmos problemas do ouvinte. Patrícia, conta pra gente. Também tinha gente usando o seu WhatsApp, é isso? Não. Esse é o do Naidel. Da tela verde. Da tela verde, exatamente. Conta pra gente qual é o problema aí do ouvinte. O Gilberto até me ajudou bastante nisso. A gente fez uma atualização, quem tem os S, né? S10, no caso foi o meu, e agora o S9 com 20, você vai fazer uma atualização que deu um defeito na tela. E aí, o meu, eu tive que mandar o telefone para a autorizada da Samsung em São Paulo para eles poderem consertar, porque não tinha mais jeito. E aí, depois disso, eles mudaram essa atualização para que outros celulares não tivessem o mesmo problema. Mas, pelo jeito, aconteceu essa mesma coisa com o Neidel, e ele diz que não só está acontecendo ainda no S9, no caso dele, no S9 Plus, mas também atingindo essa atualização em outros celulares. E aí, Gilberto pode explicar também, como Xiaomi e iPhone. Diz que alguns celulares estão ficando com tela verde também. Que situação, exatamente, hein? Patrícia. Na verdade, isso é uma característica, um ajuste na taxa de refresh da tela. O LCD, por algum motivo, não estava respondendo, e aí ficava com esse tom esverdeado na tela. Exatamente como a Patrícia comentou, outros aparelhos, não só da Samsung, também Xiaomi e iPhone, tiveram esse mesmo problema e tiveram que trocar. Na verdade, o caminho é trocar a tela mesmo, nesse caso, quando acontece esse tipo de problema. Então, dada a dica aqui para os nossos ouvintes. Gilberto, te agradeço pela participação. Até sexta. Obrigado, Fernanda, e obrigado aos ouvintes pelas participações. Sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.